Vocês viram esse último absurdo da Igreja Católica? Né? Colocaram que seria aí uma caveira, rapaz. O crânio dentro de uma imagem. Catolicismo é isso, é paganismo puro. Você olha um negócio desse, você se lembra do quê? De um ritual de bruxaria. E eles citam o texto do apóstolo Paulo, né? Daquele texto lá em que Paulo que o texto de que o lenço de Paulo curava, outro texto de Eliseu, que os ossos de Eliseu curaram, para justificar essas bizarrices aqui. Então, neste vídeo, eu vou lhe mostrar por que o povo gosta tanto disso aqui. Porque idolatrar objetos é algo que atrai tanto o povo. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Gente, vamos primeiro dar uma olhadinha nesse negócio aqui, né? Pela mãe do Deus, Jesus amado, vamos lá. Olha isso, gente. Vai lá. Meu Deus. Meu Deus. Olha lá. Olha lá. Idolatria. Gente, ainda beijo, né? Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é o que os católicos chamam de relíquia, que seria um objeto ligado a um santo. Algo para o católico venerar. Veneração é só um eufemismo para idolatria. Só para não chamar de idolatria. Então, na Igreja Católica, há uma longa história de bizarrice. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui em outra bizarrice católica. Prepúcio sagrado de Jesus Cristo está desaparecido há mais de 30 anos. Olha que doideira isso aqui, ó. Olha que doideira, né? Várias igrejas, ao longo da história, alegaram que tinham o prepúcio de Jesus. Só que só tem um prepúcio, né? Mas várias alegaram que tinha. Tem mais bizarrice. Várias igrejas católicas alegaram ter o dente de leite de Jesus, unha de Jesus. Várias igrejas alegaram ter um pedaço da cruz. Eram tantas igrejas que muitos reformadores brincavam. Olha, dá para construir aí, dá para construir um navio. Era tanto pedaço de apóstolo que eles brincavam. Olha, dos 12 apóstolos, 20 foram enterrados em Roma. Vamos dar uma olhadinha aqui em outra bizarrice. Essa bizarrice aqui, ó. Essa aqui é até uma bizarrice recente, né? O menino Carlos Acutis, porque só uma estratégia da Igreja Católica marqueteira para tentar atrair essa nova geração. E aí eles consideraram esse menino um santo, e então a Igreja Católica reconhece o PlayStation como relíquia. Você imagina um negócio desse, gente? Ó PlayStation, rogai por nós. Ajudai-nos a passar de fase. Então, assim, é uma bizarrice. Não é que a gente quer ser desrespeitoso, é porque é uma bizarrice. É uma bizarrice. Mas aí eles têm uma justificativa. Vamos dar uma olhadinha? Qual seria a justificativa para isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa justificativa. O texto seria esse aqui, ó. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Então, essa seria a primeira base. Está vendo? A relíquia. Os ossos de Eliseu tinham poder em si mesmos, a ponto de os ossos tocarem em alguém e essa pessoa foi curada. Foi ressuscitada, ele ganhou vida. Ok. Então, vamos lá, outro texto. Outro texto é este aqui. E pelas mãos de Paulo, Deus, né, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ok, qual que é o primeiro problema ao usar esses textos para justificar aí a relíquia e o culto à relíquia que eles fazem, né? A veneração? Primeiro, na concepção católica de santos, tem que orar aos santos para receber o milagre. Nos dois eventos aqui que eu mostrei para vocês, que eles citam, ninguém ora aos santos. Esse é o primeiro problema. Segundo, o texto não prova que os ossos de Eliseu tinham poder em si mesmos, mas sim que Deus usou aqueles ossos porque ele quis usar daquela maneira extraordinária. Assim como, por exemplo, Jesus, ele curou usando barro. Ou lembra quando Deus usou uma serpente de bronze para curar o povo? Mas e aí? Diz o texto bíblico que o povo começou a idolatrar a serpente. E o que Deus fez? A venerar, a venerar. Deus mandou destruir a serpente. Se a serpente em si, por si mesma, fosse um meio de graça,
não faria sentido destruir. Um milagre associado ao objeto não transforma o objeto em algo santo, pois se a serpente fosse santa, destruir a serpente seria um pecado. Quando a serpente se tornou objeto de devoção, veneração, Deus mandou destruir. Só isso já mostra que não é para prestar devoção, veneração a objetos. Então, Deus não instituiu que coisas são meios de graça por si só. Deus nunca ordenou que o povo pegasse relíquias de santos, objetos de santos, pedaço de santo para venerar e idolatrar. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu como o povo de Deus deveria adorar ao Senhor. E Deus não disse nada sobre pegar objetos e venerar, idolatrar, enfim. Por que isso é tão importante? Por que é tão demoníaco a ideia de idolatrar objetos? Porque a Igreja Católica, ela tira o foco da fé e do arrependimento e coloca no objeto. Na Bíblia, a bênção de Deus vem sobre nós por meio da fé e do arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Esse é o jeito que Deus trabalha. Já na Igreja Católica é assim, ó. Se o meu povo comprar a relíquia ungida aí, eles vendem bem, hein? E colocar esse objeto sagrado na sua casa, a bênção de Deus estará sobre esta casa. E a relíquia, eu sei, é cara, mas é mais barato do que ter fé e se arrepender de seus pecados. A Igreja Universal faz a mesma coisa, né? Rosa ungida lá, todo mal vai embora. E aí? E não adianta eles dizerem que isso não acontece. Na minha igreja tem uma família que eles vendiam imagens. E eles, ao ouvirem, né, me acompanhando aqui pela internet, me ouvindo, acho que se não me engano, ouviram a série sobre Por que não sou católico, se converteram. E eles testemunham isso aqui que eu estou falando. As pessoas sim levam a imagem lá, pagam uma nota, levam essa imagem porque creem que aquela imagem por si só ela vai abençoar a casa. Isso é idolatria. Mas isso é justificado pela Igreja Católica. Porque é o que eles falam, né? Que, por exemplo, o sacramento, né, a hóstia deles lá, é o que eles chamam de ex opere operato. Eles acreditam que aquela hóstia por si só, ela confere graça às pessoas. Então, se eles acreditam nisso, que um objeto confere graça por si só, por que não acreditar também que uma imagem, que um pedaço de gesso, que uma unha de um santo, um PlayStation não iria conferir graça por si só, independentemente da fé da pessoa? Então, ou seja, toda essa história de relíquia é só uma estratégia demoníaca para que eles idolatrem esses objetos, e ao invés de acreditar que a bênção de Deus vem sobre nós por conta da bondade de Deus, por conta da fé que Deus deu a nós, por conta do arrependimento que Deus gera em nós, não, 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 não. Nós somos abençoados porque a gente tem um objeto ungido. E aí eles aceitam pagar horrores por esses objetos. Essas imagens são vendidas aqui caríssimas. Eu tô do lado aqui, gente, eu sei como é que funciona. É caro pra caramba. Mas o povo prefere pagar horrores por uma imagem, um objeto sagrado, porque isso sai mais barato do que ter fé e se arrepender. E aí, o que vocês acharam? Cite aí alguma bizarrice. Você já foi católico? Deixa aqui o seu comentário. Se você está pensando em abandonar a Igreja Católica, faz bem. Assista a minha série Por que não sou católico. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.